Adore ao verdadeiro amigo, aquele que pagou um preço alto pela nossa vida, pela vida eterna de cada um. Ele criou um reino, o reino eterno para você, para mim. Ele pôs a eternidade no coração de cada um de nós. Se você está doente e veio para ser curado, então adore. Se você viu as portas se fecharem na sua vida, tem sido humilhado, e até os amigos já não falam mais com você, então adore. Se a mãezinha tem visto o filho definhando nas drogas, no mundo do crime, da prostituição, então adore. Não faça do seu problema, da sua dificuldade, o seu Deus, ocupando a sua mente, o seu pensamento, falando com Deus só por causa de uma aflição, de uma deficiência, de uma angústia. Não. Diga: Senhor, eu vim te adorar hoje com todas as minhas forças, com todo o meu amor. Eu te amo acima de tudo. O Senhor é o meu tesouro. O Senhor é o meu Deus, é meu refúgio, é a minha fortaleza. O Senhor é a razão do meu sorriso, das minhas lágrimas, das minhas orações. O Senhor é a razão da minha fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra o seu coração, derrama na presença de Deus. O Senhor é maior que minha família, que tudo que o Senhor já me deu. O Senhor é a razão de tudo que eu faço, dos meus projetos. Por isso eu declaro o meu amor por ti, a minha fé. Declara o seu amor agora a Deus, a sua fé, sua esperança. Diga: Senhor, não vim aqui hoje por causa de um milagre, de uma bênção, não. Eu vim porque o Senhor é o tesouro que eu tenho. Eu quero dizer de todo o meu coração e com todas as minhas forças que o Senhor é o meu grande amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ame a Deus, igreja, agora. Ame a Deus, porque Ele vai com você para casa. E quando já não tiver mais ninguém próximo de você, Ele ali estará. Quando você pedir auxílio ou por socorro, quando você precisar de alguém e não ter por quem chamar, nem precisa gritar, porque Ele está muito perto de você. Ele está bem juntinho. Nem é preciso gritar, porque Ele não é surdo. Não. Basta você adorar. Se alguém perguntar onde está o seu Deus, por causa de alguma deficiência, aí você vira para Deus e diga: eu te amo, Senhor. Se alguém perguntar onde está o Deus que não te cura, que não te faz prosperar, aí você deve adorar.
Se alguém lhe trouxer uma notícia contrária daquela que você esperava, não se desespere, adore. Só adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus, o único Deus. Você sabia que Jesus te curou agora? Você que estava com uma dor forte, sentindo um cansaço, as juntas doendo. Você que estava com um tumor, um nódulo, uma dor na cabeça, nos olhos. Verifica para você perceber que Deus tocou na sua vida enquanto você adorava. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, olha só, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Lá no capítulo anterior, no capítulo 3, um dos discípulos de João chegou para João e falou assim: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, o Jordão é o rio, né? Do qual tens dado testemunho, está batizando. O discípulo falou para João que Jesus estava fazendo o quê? Batizando as pessoas nas águas. Jesus fazia isso? Não fazia. Não fazia. Jesus pregava o reino e os discípulos. Jesus, homem. Imagina se Jesus ia batizar 20, 30, 50 mil pessoas. Quem consegue? Eu quase morri lá na África, de cansaço. Você viu o batismo da África? Um dos maiores de todos os tempos da evangelização. Você tem imagem aí, diretor, do batismo? Que a bispo e eu fizemos lá? Olha lá. E alguns bispos e pastoras. Esse tem um ano já, isso aí tem mais, né? Tem mais de um ano. Nós batizamos aquele povo ali, aquela meia dúzia ali, ó. Isso num dia só. Batizamos aqueles dali que você está vendo ali, ó. Foi um dos maiores batismos da história da evangelização. Mas ninguém divulga, né? Ninguém, vírgula, né? Nós divulgamos a glória de Deus. E não teve, ninguém morreu afogado, pelo menos que eu saiba, não. Né? Quem assistiu esse dia? Foi ao vivo, não foi? Foi ao vivo. Mas presta atenção para você ver como o evangelho, ele... Olha lá. Esse povo aí que foi batizado, ó. Foi batizado esse povo aí, ó. Presta atenção para você ver que dentro da igreja, um dia um bispo falou para mim que estava se desligando. Eu falei, por quê, bispo? Não, eu quero uma igreja perfeita. Eu falei, olha que bacana. Vocês conhecem a história, né? Eu falei, existe, bispo? Ele falou, existe. Não, eu perguntei para ele se existe, ele falou que existia. Eu falei, então, você quer um conselho? Qual é? Eu sei que o senhor é de Deus, o senhor pode me dar conselho. Eu falei, não vá para lá não, então não. Se você achar a igreja perfeita, não vá. Mas por quê? Porque não deve ter gente lá, porque aonde tem gente, tem imperfeição. Se eu chegar num lugar, às vezes eu vou pescar, para lá abaixo, por causa do pessoal lá do meio ambiente. Às vezes eu vou pescar num lugar, chego num lugar,
Aí parece um lugar que ninguém foi ainda. Ele vai de barquinho, no rio, assim, só mata. Aí a gente acampa ali. A gente chega lá, está perfeito. Aí tem um bispo, um guia, alguém. Quando acaba, lá a gente assa um peixinho, aí fica lá a espinha do peixe, a escama, os gravetos que nós juntamos para fazer uma fogueirinha, alguns ramos que nós cortamos. E quando eu olho, tem uma garrafa PET. Eu falo, bispo, meu filho, guia, quando nós chegamos aqui, isso aqui era perfeito. Qualquer perfeição, aonde chega gente, deixa de ser perfeito. Só Deus resiste ao homem, às falhas, às deficiências, e tolera, e continua perfeito. Você chega para morar numa casa, você olha, puxa, que casa bem construída, bem pintada. Um mês depois a parede está tudo arranhada. Tem azulejo quebrado. A escada. Porque o bispo falou que queria uma igreja perfeita. Eu falei, bispo, nem pensa em ir lá. Você fica de longe olhando, se você achar. Porque se você chegar, vai entortar tudo. Não fala besteira, rapaz. Olha só a igreja da época. Presta atenção. Eu vou falar de 2 líderes. O maior de todos os tempos, Jesus Cristo, e o outro, João Batista, o segundo maior de todos os tempos. Jesus disse que João Batista, ele era maior que profeta. Jesus falou isso. Você já ouviu falar de muitos profetas abençoados, não já? Jesus falou, eu vos digo, e muito mais que profeta. João Batista era mais que profeta. E olha os discípulos de João, ó. Lá no capítulo 3, ele falou assim, falou, mestre, falando para João, ó, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens falado muito bem, ou seja, tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Imagina se eu sou um profeta, aí Jesus abre uma igreja aqui perto, e ele mesmo vai pregar. Eu fecho aqui e vou para lá também. Eu falo, vamos lá, gente. Não é verdade? Então João estava pregando, batizando. Aí quem que apareceu? Jesus. Ele próprio pediu para João batizá-lo. Até os discípulos de João, quando Jesus passou, deixaram João e saíram atrás de Jesus, não é verdade? Então pronto. Até parece. Mas olha o que o discípulo falou. Todos lhe saem. Isso aí não era verdade. Não eram todos. Porque João tinha um ministério. Mas ele disse para João assim, ó, você fica falando bem dele? Eu lembrei de um líder de uma igreja que falou, você fica elogiando o Valdemiro, a igreja dele vai engolir a nossa. Ele falou. Isso é uma sucuri, é sucuri que engole, né? É grande aqui, mas chega a ser uma sucurina, né? Ele falou besteira, ciúme. É por isso que eu fico no meu canto. Quando eu vou nesses eventos, é porque o sujeito insistiu demais, eu fico no meu canto. Porque é muita conversa fiada, fofoca, ciúmes. Eu gosto de ficar no meu cantinho com o meu povo. Aqui eu tenho hora para começar, mas não tenho hora para terminar. Brincadeira, hein, gente? Daqui a alguns minutos a gente vai terminar. Você está observando o discípulo jogando uma... Ele falou para o João assim, João, mestre,
Aquele lá que você dá testemunho dele, fala bem dele, não, que ele é o Filho de Deus, Salvador. Ele está batizando e todo mundo está indo para lá. Primeiro que não era todo mundo que estava indo. Segundo que ele mesmo não estava batizando. Olha só, em verdades. E um discípulo de João. Fofoca, né, apóstolo? Fofoca, é. Isso aí tem muito. Você fica admirado, não, como é que um pastor faz fofoca? Qual é o discípulo de João fazia? Olha lá. Né? Aí o João, que era vacinado contra fofoca, rapaz, o João cheio da presença de Deus, porque o líder, ele tem que ter o antídoto, ele tem que ter, porque isso aí é veneno. Isso é veneno, é toda hora. Você pensa que não chega toda hora o apóstolo, fulano falou isso do Senhor e ele é da obra. Aí eu falo, para trás de mim, Satanás. Até no testemunho. Não é possível que por aí onde você vai não apareça ninguém que fale bem de mim. Aparece você, hein? Lá na sua padaria vai gente que às vezes fala bem de mim. Você aí, ó. Essa de trás aí falou que não. Todo mundo falou, fala mal, ó. A moreninha aí. Fala bem, filho, às vezes? Fala mesmo? Quando falar, você me dá o número da pessoa. Não é brincadeira. Não é possível, rapaz, que só fala mal de mim, não, hein? Tem gente que fala bem, não tem, pessoal? Quem já ouviu alguém falar bem de mim? Você já ouviu? Que milagre. Espera aí. Não, fica quietinho aí, Severino. Ó. O sujeito discípulo. Mas aí o João. Porque uma igreja cujo líder dá ouvido à fofoca acaba. Você sabia? Acaba a igreja. Aí o João falou assim, ó, vê se o João repreendeu o discípulo, ó. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for. O que Jesus está fazendo foi dado do céu ao Pai, pelo Pai a ele. Foi isso que ele quis dizer. Assim como o que eu faço também foi dado pelo Pai. Então não tem que ter ciúmes, inveja, não. Querer derrubar o outro para ocupar o lugar. Tem um lugar só para você que não é o lugar do outro. Você está entendendo, não? É? Deus não preparou uma mesa gigante na casa de Jessé? E os filhos de Jessé passaram pelo Samuel? Porque Deus falou, Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu me provi de um rei. Tem um menino de lá, um dos filhos dele, que vai ser ungido rei. Ao Samuel, cujo eu não sou digno nem de falar o nome, tanta unção que tinha, se enganou também. Por quê? Porque era homem. Homens se enganam. Presta atenção. A Bíblia diz que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto? Não. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração é pensamento, tá? É. O homem está pensando uma coisa boa. De repente muda aquele pensamento. O pensamento dele se corrompeu. Se corrompeu. E o que não falta são ocasiões. Satanás cria situações para corromper pensamentos e sentimentos do cristão, do ser humano. Presta atenção nisso aí. Então, o sujeito falou. O senhor dá testemunho dele, fala bem dele, batizou ele lá no Jordão. Nossa igreja está esvaziando, João, está indo todo mundo para lá.
Aí João falou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu. Traduzindo, você acha que eu vou lutar contra alguém que recebeu de Deus autoridade para fazer o que está fazendo? Eu vou competir? Não. Eu vou me aliar. Pronto. Lá na frente, prova no capítulo 4 que Jesus não batizava. Olha lá para você ver. Os discípulos é que batizavam. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus. E o discípulo de João falou que quem estava batizando? Todos aqueles discípulos que estavam batizando lá na igreja de Jesus eram menores que João. Todos. João era maior que todos eles. João só era menor que Jesus. Aliás, os que pisaram a terra, João só foi menor que Jesus. Maior que todos os outros. Aí Jesus, então, põe no texto, por favor, filho. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Mas você sabe por que ele deixou? Porque começaram a ter muitos ciúmes dele. Até os próprios crentes, os próprios irmãos. Né? E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, o poço. Cansado da viagem, Jesus estava aqui, igreja? Jesus estava cansado. Jesus cansava também? Mas lá em Isaías, no capítulo 40, se eu não me engano, diz que ele não se cansa e nem se fadiga. Por que ele cansava então? Exatamente. Quem falou isso aí? Você vai tirar boa nota hoje. Mas você não fica me interrompendo, não. Então, Jesus cansava. Jesus estava cansado. A nossa vida aqui, na verdade, é uma viagem, né? E é uma viagem, porque nós não somos daqui. Não. A nossa carne é dessa terra aí. Tanto é que ela vai voltar para lá depois. Mas nós mesmos não somos daqui, não. Nós viemos do fôlego de Deus, do sopro de Deus. Quem sabia disso aí? Você mesmo não é daqui, não. A sua carne é daqui, dessa terra aí. Nós temos que voltar para o lugar de onde viemos. A carne, que não é nada, não vale nada, volta para a terra, porque ela é terra. E a nossa alma, o nosso espírito, o nosso fôlego, volta para Deus, para um lugar que Ele preparou, porque de lá nós viemos. Ele soprou, nós viemos dele. Deus soprou e deu vida. Essa vida não pertence a você, muito menos a Satanás, ela pertence a Deus. E aquele que é de Deus, o maligno, não toca. E lá estava a fonte de Jacó. E Jesus estava o quê, igreja? Cansado. Ele estava cansado porque ele tinha que passar pelo que eu e você passamos, só que numa escala, numa proporção gigantesca. Tá? Porque eu sofro as minhas dores e as dores de alguns, às vezes. Mas ele sofreu as dores de toda a humanidade, mais que isso, de todas as gerações. Jesus sofreu as dores de todas as gerações.
Você consegue imaginar o tamanho dessa dor, igreja? Não, ninguém consegue. Ninguém, nem um profeta, nem um discípulo, não, nem um anjo. Só o Pai e o Filho, Jesus Cristo, sabem, né, e o Espírito Santo, o tamanho da dor que ele passou. Tem uma palavra que diz assim, Isaías também, que ele levou sobre si, olha lá, ele tomou sobre si as nossas, o quê? E as nossas levou sobre si. E quem olhava para ele, ó, diz assim o profeta, nós o reputávamos por aflito. Quem olhava para Jesus falava, isso aí é um pobre coitado, um aflito, está implorando por um gole de água, isso aí é Deus. Quando alguém fala mal de nós e nos acusa e nos maltrata, a gente quer logo provar o contrário. Jesus podia provar e era acusado, cuspiam, diziam, ele não é nada, ele é um fracassado, manda ele reagir, desce daí, salva-te a ti mesmo, a nós também. E ele ouvindo aquilo, ele podia descer, ele podia voar com cruz e tudo se ele quisesse, ele subiu depois. Mas e eu? E você? Se ele pensasse nele, hoje eu ia ter que ficar com a dor que ele levou minha. Mas quem vai entender isso? Esses que falam mal da obra, que falam mal da igreja, uns chegam a dizer, não, Deus não existe, né? Quem vai entender isso? Se Jesus, ele falasse, pai, é muito pesado para mim, eu queria que o senhor passasse para outro. Ele chegou até a falar, se possível, passa de mim o cálice, quer dizer, o fardo, a dor, o sofrimento. Mas falou, mas não seja como eu quero, não, e sim como tu queres. Gente, dá uma olhada no tamanho disso aí. Jesus falou, pai, está difícil suportar, tire isso de mim, mas não seja como eu quero não, tá? Como o Senhor quer. E o que o pai queria? Não, filho, o que eu quero é que você leve essas dores até o fim, porque o povo que eu criei para mim não vai suportar. É pesado demais. Jesus antes tinha até falado, troca o seu fardo, deixa o fardo do mundo, tá? E pega o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jugo é aquela canga de botar nos bois, no cavalo. Jugo é uma canga de madeira cheia de canzis. Quem já viu isso aí? No carro de boi. Aquele negócio que você põe no pescoço do boi e amarra uma brocha de couro. Aquilo ali chama jugo. Jugo. Porque o boi, você acha que o boi é apaixonado por puxar arado ou puxar carro? Você riu, né? Quem acha que o boi adora puxar uma carroça? Adora nada. Ele é boi, não é burro. Nem o burro gosta. Nem o burro. É que ele, olha lá, ele se submete. Você acha que aquela posição do pescoço daqueles bois ali é confortável? Aquilo ali é por causa de quê? Do jugo, da canga. Canga quer dizer jugo, jugo quer dizer canga. Jesus disse, o meu jugo é suave. Suave quer dizer, não pesa. E o meu fardo é o quê? Leve. Essa madrugada, 3 da manhã, eu abri uma palavra, o bispo, o pastor Guilherme, um versículo, um provérbio que diz assim, o justo é punido na terra, que é de lá o ímpio.
Falei, meu Deus, mesmo o jugo do Senhor sendo suave, o fardo sendo leve, a gente ainda geme aqui. A gente vê e ouve coisas que a gente fala, meu Deus, isso não está acontecendo não comigo não. É? Então diz assim, o justo é punido, olha lá. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Esse jugo e esse fardo aí que Jesus está falando que é leve e é mesmo. Comparando, vê essa moça que deu testemunho aqui, ó. Ela vai ter dias difíceis com Jesus? Vai. Mas como ela estava totalmente fora, o que ela queria fazer com a vida dela? E tentou várias vezes. Ó. Se o justo é punido na terra, que de lá o perverso. Olha lá. Você que às vezes dá risada e fala assim, ó, ah lá, bem feita, Valdemiro está chorando, você não viu nada. Você não viu nada, meu irmão. A canga que eu carrego é suave, perto da sua. A sua, você viu os boizinhos lá, ó? Não vai falar que eu estou jogando praga em você, não. Mas é a Bíblia que está dizendo, eu vou pela Bíblia. Se o justo é punido na terra, se nós passamos coisas difíceis, imagina essa raça de víbora. Isso aí vai gemer. Minha mãe falava, você vai gemer na vara da goiabeira, e dava. É assim mesmo. Vai, descascava ainda a vara, ficava pior. Não é, bispo? Minas não tem negócio não, é na vara da goiabeira. Hoje não pode fazer isso, que vai preso o pai. E doía, né? Doía? Você tá doido. Eu ficava 3 dias dentro do mato com fome, por isso que eu era magrinho. Você lembra? Sim, sim. Como é que eu era? Sim, senhor. Ó, gente, se o justo é punido, você quer um conselho? Não vai voltar para perversidade não, para impiedade não. Porque hoje que você está no caminho do justo e às vezes é punido na terra, imagina o incrédulo. Meu Deus, me livre, cruz credo. Quase que eu falei, Ave Maria. Se o justo é punido na terra, imagina o ímpio. Vixe, Maria. Ó, vamos lá, filho, voltar lá. Rapaz, eu gosto muito. Um dia, se você concordar comigo, eu vou arrumar um dia assim para eu falar o dia da pregação, vou pregar o dia inteiro. Peraí, mas daqui a pouco eu vou terminar, tá? A palavra de Deus é linda, é maravilhosa, é extraordinária, alimenta, é força, é poder. Você viu lá, começou lá na contenda, naquele tempo tinha contenda na igreja, hoje nem se fala, hoje tinha internet na época não, né? Não. Na época do João não tinha não? Não. Se tivesse internet ia ter canal para falar, Jesus está acabando com a igreja do João, não é verdade? É, meu irmão. Não tinha nem telefone e já tinha essa maldita fofoca. Hoje, com internet, eu até arranquei umas coisas do meu celular, assim, alguns aplicativos que já vêm nele. Não quero saber disso aqui, não. Eu abro lá e já está minha foto. Só que às vezes não tem nada a ver comigo o trem, rapaz. Será que eu dou ibope? Eu estou achando que eu dou um ibopezinho, porque, né? Aí Jesus, ele cansou. Mas aí não era para cansar, porque é Deus. Mas é o Deus que encarnou, tá? Ele encarnou. Você sabe que tem uma diferença entre encarnar e reencarnar.
Quem sabe que é diferente? São coisas distintas. Reencarnar é receber carne pela segunda vez. Isso existe? Biblicamente não existe. Lá em Hebreus diz que ao homem foi dado, presta atenção. Você encontrou aí, filha? Rapaz, tu está afiado, hein? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só, vindo depois disso o juízo. Eu estou falando mal de religião, não, né? Não, senhor. Eu estou falando na Bíblia, né? Eu posso ser punido lá pelo STF por disso aí, não, né? Não. Eu estou lendo a Bíblia, é isso? Ah, porque eu não tenho muito advogado aqui, né? Eu sou lá de Cineiro, agora tem faculdade lá. Mas fizeram tarde demais. Fizeram tarde demais. Por que não fez na minha época, né, bispo? Eu também não ia entrar, não, bispo. É pago, é particular, né? É particular, é. É, não ia entrar, não. Porque eu catava arroz, aquela soca do arroz. O pessoal colheu o arroz, aí dá uma soquinha. Eu catava aquelas caixinhas para vender, para comprar mortadela. É, como até hoje mortadela. Lá em casa não falta mortadela. Graças a Deus. Tem gente... Às vezes chegam uns metidos assim, o senhor come isso? Eu falo, cuida da sua vida. É, um povo metido. Isso. Eu vou fazer uma macarronada quando o senhor trouxer com ela. Então, presta atenção aqui, ó. Olha só. Jesus não era para se cansar. Mas cansou por causa disso. Porque ele encarnou. É isso, pastor? Ele não reencarnou, né? Ele encarnou. É. A Bíblia fala da reencarnação, a Bíblia diz que o homem está ordenado. O que é ordenar? É dar uma ordem? E quem deu ordem ao homem para morrer uma só vez? Quem foi que deu? Foi Deus. Então pronto. É difícil explicar, não precisa ficar discutindo com um religioso ou não. Basta ler o que está na Bíblia, ensinar. A Bíblia diz que o homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O julgamento. Não entra nessa não. Entra nessa não. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um religioso, ele estava explicando lá, um podcast, falando, ó, o senhor foi o que no passado? O senhor consegue saber? Ele falou, consigo. Na verdade, eu era um cachorrinho, ele falou.